Jesus de longe? Em quais ocasiões nós seguimos Jesus de longe? Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, nós louvamos o nome do Senhor nesta noite, pelo fato de estarmos na Tua casa, chamada casa de oração. Nós estamos aqui, ó Deus, neste momento de oração, reunidos no nome do Senhor Jesus, para juntos, ó Deus, adorarmos a Ti, que é digno de louvor e honra. Nesta hora, ó Deus, nós queremos nos colocar na Tua presença e pedir, ó Deus, que o Senhor, através do Espírito Santo do Senhor, possa ministrar aos nossos corações aqui presentes, aos corações daqueles que estão em suas casas. Que nesta noite, ó Deus, possamos meditar e guardar a Tua palavra. Nós Te louvamos pelo dia que o Senhor nos deu, por essa oportunidade, e já profetizamos, ó Deus, uma noite de descanso, de paz na Tua presença. Deus querido, nós honramos o Teu nome, suplicamos, ó Deus, humildemente a Tua graça sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo de número 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantaram-se alguns, testemunhavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Bem, irmãos, nós estamos diante de um texto onde Jesus foi preso, levado diante dos sumos sacerdotes para ser julgado, posteriormente condenado à morte. Mas não achavam nada, que para o acusar, que o incriminasse. E a Bíblia nos diz claramente que naquela noite de quinta-feira, quando Jesus reúne com seus discípulos, para ali, com todos eles, ministrar ceia, pegando o pão e o vinho. Diz a Bíblia que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e o vinho e deu aos seus discípulos, e falou da simbologia: isto é o meu corpo e o meu sangue que será entregue por vocês. Dali então Jesus vai para o Getsêmani, para orar. Getsêmani, chamado o lugar de esmagar azeitonas, o monte de esmagar azeitonas. E ele ali orava amargamente, ele orava com dores, ele orava sentindo já o peso de toda aquela cruz, de todo aquele sofrimento. A Bíblia diz que o seu suor se transformava em gotas de sangue, e exatamente naquela noite Jesus é preso. Aqueles que antes um pouco, na hora da ceia, estavam com Jesus, ele levou alguns para o lugar de orar, e lá eles dormiram e não puderam velar com Jesus. Quando Jesus é preso, todos correram. Aqueles que estavam reunidos com ele durante os 3 anos e também no último momento da ceia, não estavam mais juntos no momento que ele é preso. Jesus é levado para ser julgado, é o texto que nós lemos. Nesta hora, irmãos, diz o versículo 54, que é o que vamos meditar nesta noite, que Pedro seguiu Jesus e foi até o interior do pátio do sumo sacerdote. Lá ele se assentou entre os servos e ficou em volta de uma fogueira para se aquecer. Era uma noite fria, mas ele fazia isso, porém, de longe. Por que ele fazia isso de longe? Porque nesse momento Pedro passa
a seguir o seu mestre à distância. Então, nós vamos ver um pouco disso aqui essa noite, porque, irmãos, meditando nesse texto, na vida do apóstolo, estudando a vida de Pedro, é possível um cristão motivado, que anda de perto com Jesus, começar a distanciar dele. É possível um cristão que viveu as experiências do Senhor, ou que vive as experiências com o Senhor Jesus, se distanciar dele? É possível sim. São muitas as adversidades, são muitas as circunstâncias que levam um cristão a distanciar, a esfriar na fé, né? E infelizmente isso acontece. O relato da negação de Pedro, registrado, irmãos, nas Escrituras, dentre outras lições, serve para a nossa vida. Serve para a nossa vida como cristão, né? Serve para a gente analisar a inclinação da nossa natureza carnal. Eu, um dia, conversando com a minha esposa, eu comentei para ela, em um dos temas que nós estudamos em uma das academias pastoral, e o assunto foi: você se conhece? E todos disseram: não, nós não nos conhecemos. Quem conhece a gente é Deus. Quem nos conhece é o Senhor. Conhece e sonda o nosso coração, os nossos pensamentos. Nós não nos conhecemos. Pedro não se conhecia. Diz o texto que nós vamos ver adiante, que ele faz promessas de que, se fosse preciso, ele morreria com Jesus. Ele estiria junto até o último momento. Pedro não se conhecia, como nós também não nos conhecemos. Então, se não estivermos vigilantes, é muito provável, irmãos, que nós, como cristãos também, adotemos comportamentos que vão nos desviar de estar perto de Jesus, esfriar e esmurecer na fé. E hoje, irmãos, graças a Deus que está já mais controlado, né, que é a questão da pandemia, foi um tempo, para muitas igrejas, dizem que cresceu, que os irmãos passaram a reunir mais em casa, orar mais, enfim. Mas, por outro lado, muitos foram que esfriaram, muitos foram o que distanciaram, sumiram da igreja por motivo justo, mas que não voltaram mais. Muitos os que ainda continuam em casa acomodados, como preguei aqui domingo à noite, como foi uma das propostas do inimigo, servindo a Deus de longe, seguindo a Cristo, porém, de longe. Aí vem o perigo de possivelmente negá-lo. É só apertar um pouco que vai negar, que vai fazer coisas que vai desagradar o Senhor, né? Mas antes mesmo da pandemia, já existiu, irmãos. Sempre existiu aqueles que ficam acomodados, aquele que é cristão, que segue ao Senhor Jesus, que professa a fé em Cristo, mas sempre de longe. Charles Spurgeon, ele disse uma frase assim, eu gosto muito das frases desse moço. Ele disse: reunião de oração deveria se chamar reunião dos remanescentes, porque são poucos os que frequentam. Faz um show de louvor e conta. Faz um culto de oração e conta, para ver. São poucos. Muitas pessoas que parecem tão próximas de Jesus aos domingos, são as mesmas que estão muitíssimos distantes dele no resto da semana. Isso é o que pode ser chamado de seguir Jesus à distância. Mas não se engane, quem segue Jesus de longe, inevitavelmente, sempre acabará o negando. Aquele momento de negar.
Passamos a seguir Jesus de longe, irmãos. Sabe quando? Quando nos consideramos autossuficientes. Aqui que mora os 3 perigos que eu quero falar. Quando é que o cristão passa a distanciar de Cristo e continua seguindo sempre de longe? Quando nos consideramos autossuficientes. Veja, capítulo 14, verso 29 a 31. Quando Jesus afirmou que ele ia ser traído, que todos iam abandoná-lo, Jesus disse: eu vou ser entregue, gente. Vou ser entregue aos magistrados, aos sumos sacerdotes, aos governantes. Eu serei julgado. Eu vou ser condenado à morte de cruz. E vocês vão me abandonar. Vocês vão correr. Quem entra na frente é o Pedro. E ele então vai contradizer o mestre e vai declarar estas palavras: ainda que todos se escandalizem. E mostra aos apóstolos: e ainda que todos eles se escandalizem e corram, eu não vou correr. A autossuficiência. Eu, porém, não. Veja só. Foi um triste engano, porque pouco tempo depois, lá estava Pedro afirmando 3 vezes que nunca tinha visto Jesus, que não conhecia Jesus. Eu não conheço esse homem. Não, você é um deles. A sua fala te denuncia, o seu jeito de falar te denuncia que você é um deles. Não, eu nunca o vi. Olha para você ver, todos conheciam Jesus, 3 anos, ele disse: eu nunca vi, eu não conheço esse homem. Na 3ª vez, Lucas diz que Pedro espraguejou, que Pedro jurou, dizendo: não conheço. Veja o que é a autossuficiência. Eu não corro, eu morro com o Senhor. É por isso, irmãos, que Lucas também faz questão de registrar que no momento da 3ª negação, Jesus olha nos olhos de Pedro, no momento em que ele está sendo julgado. Parece que Jesus está dizendo: eu não te falei? Eu não havia te falado? Que antes que o galo cantasse uma vez, você ia me negar 3? Esse é o nosso perigo. E o nosso coração, irmãos, diz a Bíblia que é enganoso. É a Bíblia que diz: o coração do homem é enganoso. Porque nós, repito, não nos conhecemos. Então podemos ver através da Bíblia que Pedro estava sendo sincero quando ele disse que não negaria. Certamente ele estava dizendo: não vou negar mesmo não, eu vou morrer com o Senhor. O que ele não sabia é que não era um bom negócio confiar nas suas presunções, confiar no seu coração antes de viver o momento, antes dele ver como é que era. Porque inevitavelmente a gente percebe que Pedro, ele está infectado com um vírus chamado autossuficiência. E a autossuficiência humana tem nome e tem sobrenome. Sabe, irmãos? A autossuficiência tem nome, e o sobrenome dela, um deles é orgulho. O cristão orgulhoso. O outro sobrenome é arrogância. Arrogante, soberba, presunção, e a Bíblia diz jactância. Então foi por conta da presunção de Pedro que o passo seguinte da sua trajetória foi seguir Jesus à distância. Na hora da prisão, ele reage e arranca a sua espada para matar o servo do sumo sacerdote, Malco. Mas ele erra a cabeça dele e acerta a orelha. Então Jesus manda ele guardar a espada. O último milagre
de cura foi ele colando a orelha do servo, do sumo sacerdote. A partir dali, então, Pedro vai se distanciar. Isso é muito perigoso, irmãos, porque Salomão, ele disse que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede uma queda. Então temos que ter cuidado com a soberba, com a arrogância, temos que ter cuidado com a autossuficiência, né? Porque Jesus nos ensina isso quando ele faz o convite de Mateus 11, 28. Ele diz: venham a mim os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né? Vamos trocar. E aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Dessa maneira vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Porque o que eu ofereço é suave e leve. Já havia entre os discípulos uma discussão sobre quem era o maior. No grupo deles tinha essa discussão, quem é o melhor, quem é o maior, enfim. Então Jesus pega uma criança, sabendo dessa discussão, e fala: olha para essa criança. Se vocês não se tornarem como essa criança, de maneira alguma vocês verão o reino dos céus. Porque qualquer dentre vós, sem distinção, ele não citou nomes, ele falou: qualquer dentre vós que quiser ser o melhor ou maior, comece a servir os outros. Daí o desafio, não é verdade? Então, é isso que aconteceu. A soberba precede a queda. Provérbios 16, versículo 18. Então temos que ter cuidado com esse orgulho, pois Salomão disse que o orgulho é amigo dos tolos. Olha só. E esse pecado, ele esteve presente na ruína, ou no primeiro pecado extraterrestre, que foi no céu, com o anjo que foi caído. Orgulho. Isaías 14, 12 e 15. O anjo chamado de luz, que caiu, ele disse: elevarei o meu trono acima do trono de Deus. E de lá foi mandado. O orgulho tem o poder de mudar a nossa natureza. O orgulho tem o poder de fazer o homem se tornar semelhante ao inimigo. O orgulho fez com que o filho mais novo pedisse a herança do pai e fosse para longe, que foi o filho pródigo. O orgulho, diz um teólogo, é uma flor que cresce no jardim de Satanás. E ele faz de tudo para implantar isso no coração dos cristãos, porque a natureza que Jesus aprova é a humildade, a simplicidade. Nós também encontramos o pecado do orgulho na tentação e queda do homem. Ele usou a mesma estratégia com o casal. Podem comer, vocês vão ficar mais sábios do que ele. Ele não quer que vocês comam desse fruto por causa disso. Vocês serão sábios. Viu que a árvore era boa para se comer, boa para dar entendimento, agradável aos seus olhos, e deu no que deu. Orgulho, desobediência a uma ordem. Deus disse: se vocês comerem, vocês vão morrer. O inimigo disse: é mentira dele, se vocês comerem, vocês vão viver. Eles preferiram então encher o coração de orgulho e acreditar numa mentira de uma serpente do diabo, do que nas verdades do Deus Altíssimo. E deu no que deu. Foi assim que ele disse: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vocês serão deuses no jardim do paraíso. Olha o orgulho, irmão. A palavra da serpente, né, despertou no casal, primeiro na mulher e também no homem, um sentimento maligno,
um desejo orgulhoso de ser o que nunca poderiam ser. Então é possível falar em orgulho sem lembrar, irmãos, daquela história. Toda vez que eu falo nesse filme, essa história que foi contada, eu lembro da Raquel, que sempre chora quando assiste a história do Titanic, não é verdade? O que disseram quando aquele grande barco foi fazer a sua primeira viagem? Será que não vai acontecer nada? Será que é seguro? E eles arrogantemente disseram que nem Deus seria capaz de afundar o Titanic. Não foi isso que disseram? Não conseguiu chegar ao seu destino. O destino do Titanic foi o fundo do oceano partido, dividido em duas partes. Deus não fez questão só de afundar, fez questão de partir aquele navio no meio. Olha, irmão, precisamos guardar algumas coisas que nós ouvimos e lemos por aí. Uma frase interessante que li outro dia foi: o demônio do orgulho nasceu conosco e não morrerá sequer uma hora antes de nós mesmos. Nós precisamos ter cuidado com essa natureza chamada orgulho. Você diz, mas isso aconteceu só com Pedro. Eu dizia para minha esposa, Pedro andou 3 anos com Jesus, vendo Jesus realizar milagres. Ele viu Jesus tirando Lázaro do túmulo fedendo. Ele viu ressurreições, viu milagres extraordinários, palavras, pregações, sermões, andou com o Senhor Jesus, comeu. Ele andou próximo do Filho de Deus, e isso aconteceu. E nós? Precisamos fazer da nossa oração aquela que Davi fez no Salmo 19, 13, que diz: também da soberba guarda o teu servo. Davi orava assim: que ela não me domine, então serei irrepreensível, ficarei livre de grande transgressão. Davi orava a Deus pedindo que Deus o livrasse dessa natureza, que o livrasse disso. E isso é um mal. E quando orarmos, podemos dizer: livrai-nos deste mal, chamado orgulho e soberba. Segundo, quando é que passamos ou que o cristão passa a seguir Jesus à distância? Quando nós não queremos correr riscos. Eu não quero correr o risco. Então Pedro, ele passa a seguir o Senhor de longe para não correr nenhum risco, e seria de morte, se ele dissesse: realmente, eu sou um discípulo dele. O que ia acontecer com Pedro? Se ele dissesse: eu sou um seguidor dele, eu não abro mão, eu falei com ele que eu não negaria, eu não vou negar, eu estou com ele até o fim. O que ia acontecer? Então, ele não quer correr o risco, nesse momento, né? Ele não queria ser diretamente identificado com Cristo, para não ir preso, para não ser condenado e morto junto com o seu mestre. Sofrer com Cristo, morrer com Cristo. É isso que ele não queria que acontecesse. Em outras palavras, ele estava tentando, de algum modo, livrar a sua pele, livrar a sua cara. Simplificando mais ainda, Pedro estava pensando nele, no futuro dele, naquele momento. Foi isso que ele pensou. Quando abandonamos a Cristo, irmãos, quando começamos a distanciar do Senhor, né, seguir de longe, é quando nós não queremos correr riscos. E sempre vamos fazer troca, né, viver de troca, trocar isso por aquilo. No caso de Pedro, ele, via de regra, qual que é a via de regra? Toda decisão tem uma renúncia, para cada decisão vai acontecer uma renúncia, né? É simples assim. Se eu decidir sair daqui, sentar ali, eu renunciei a esse lugar, né? Então, eu decidi uma coisa, tem uma renúncia. Pedro decidiu livrar a sua pele, renunciando a sua fé, renunciando a sua palavra que ele deu para o próprio Cristo. Né? Então, vamos ver o que a Bíblia vai dizer aqui.
em Mateus 16, versículo 26, quando ele próprio diz: pois que aproveitará o homem? Que aproveito tem uma pessoa se ganhar, se ele conseguir conquistar o mundo inteiro e perder sua alma? Que aproveito há nisso? Desfrutar de tudo desse mundo, morrer e eternamente sofrer no inferno. Que aproveito teve? Não sei se foi ontem ou hoje, a gente conversava ainda sobre a parábola do rico e do Lázaro. Não é assim que diz? Aquele homem que vivia do jeito que queria, não queria saber de Deus, morreu, e diz a Bíblia, morreu e foi para o inferno. O Lázaro morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O outro morreu, sepultado, e foi para o inferno, e diz que foi para o tormento. O que adiantou para aquele homem viver daquela maneira e agora ir para um lugar sem saída, sem escape? É isso que Jesus estava dizendo. Ou que dará um homem em troca da sua alma? O que o homem pode fazer para negociar? Como ele pode negociar a sua alma com Deus? Não existe negócio com Deus, não é verdade? Não tem negócio com o Senhor. Jesus só apresenta um jeito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, ponto. Ponto. Quando nós não queremos abrir mão de nada para seguir Jesus, quando a pessoa não quer, abrir mão de nada para seguir a Cristo, pode ter certeza, irmãos, que está começando a distanciar. Tenha certeza que já está longe, já está esfriando. Pense, talvez alguém não tenha aberto mão de nada por Jesus, ou trocado pelo seu trabalho, trocado Jesus até mesmo pelos conselhos da família, trocado a decisão por Jesus por causa de alguma decisão que precisa ser tomada. A pergunta é: será que não está distanciando ou deixando de renunciar pela salvação da alma? A resposta sim, é isso. Se eu não posso renunciar uma mudança de cidade por Cristo, se eu não posso renunciar uma família por Cristo, eu estou me distanciando de Cristo, sim. Eu não quero me enxergar a Ele, porque o próprio Senhor Jesus disse isso, que se não houver renúncia, não pode ser seguidor, que se não abrir mão daquilo que é necessário abrir por Ele, não é digno dEle, é primordial, é o primeiro, é o único. É por isso que ele diz: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o que dará o homem em troca de sua alma? Como negociar? Não tem jeito. Logo, segundo, quando é que começa a seguir Jesus à distância? Quando não quer correr risco. Não quer correr risco, não quer arriscar por Jesus. Quando nós fomos desafiados a assumir uma congregação que começou num ponto de culto, num terreiro de uma família, eu disse várias vezes para o meu pastor: e eu não vou, eu não quero, pode mandar outro, isso não é para mim. Eu não quero sair aqui de perto da minha mãe, eu não quero sair de perto aqui da minha família. Isso vai me custar muita coisa. Eu vou ter que distanciar do lugar que eu nasci, distanciar da minha mãe, da minha família. Eu vejo o que acontece com quem se envolve com esse negócio de pastoreio, de obra. Fica
assim, não quero, não quero. E ele sempre, nós estamos orando, eu falei, pode parar de orar. Eu não quero renunciar. E não teve jeito. Não é? Então, temos que correr o risco por Jesus, porque Ele honra. Ele honra. Terceiro, para a gente estar encerrando aqui, esse estudo, quando é que começa a se distanciar do Senhor? É quando a pessoa deixa de atuar como um agente ativo no reino de Deus, como um cristão em atividade no reino de Deus, e começa a ser apenas espectador, assistir. A gente tinha o nosso primeiro pastor, ele dizia, né? Você repara quando um cristão que vivia nos primeiros bancos vai chegando para os de trás. Vai reparando. Vai reparando. Não demora a estar na rua. Ele dizia isso no sentido de trabalho, de se envolver com a obra. É claro que tem os irmãos que têm que ficar no banco de trás, como os nossos diáconos, né? E como o nosso irmão que está auxiliando aí. Mas é de se pensar. É de se pensar. Pedro, então, irmãos, ele passa a seguir Jesus de longe, porque ele queria acompanhar o que ia acontecer, ele queria ficar observando o desenrolar dos fatos, o que realmente ia acontecer depois daquilo tudo. Ele queria ver o fim da história, no que ia dar aquilo. Então ele vai adotar uma postura de espectador, de discípulo, de seguidor, daquele que diz que morreria, a espectador, observador. Ele quer ver o que vai acontecer. Acontece isso? Acontece. As pessoas que foram ativas, trabalhavam com entusiasmo no reino de Deus, não é verdade? Eu conheço muito assim, gente. Parece que todo lugar tem, né? Que era assíduo ali, que fazia isso e aquilo. Daqui a pouco você olha e fala assim, nosso Deus, esse irmão tocava tão bem na igreja, era um ótimo guitarrista, nossa, como ele era bom no teclado, mas não é mais. Nossa, essa pessoa falava tão bem, tinha uma boa palavra a cantar, mas não faz mais. Não ficou mudo e a garganta continua boa. Porém, simplesmente não louva mais como antes. Vai se distanciando e passa a ser um espectador. Eu costumava dizer assim, nós viemos aqui para cultuar ou para assistir o culto? Porque Deus dizia a Moisés, quando você trouxer o seu povo perante mim, não deixe que venham de mãos vazias, Moisés. Né? Isso é distanciar, vai distanciando, esfriando, por algum motivo, né? Arranja um motivo, é por isso, isso, aquilo. Não, é porque distanciou mesmo. Distanciou mesmo. Eu tenho que olhar para Jesus, eu tenho que fixar os meus olhos em Deus e no Senhor, e entender que o meu louvor é para Ele, que o meu serviço é para Ele, que eu trabalho para o reino dEle, Ele é o dono do reino. Somos todos servos do Senhor. Né? E tem aquela dificuldade de se integrar novamente, não quer compromisso, resumidamente falando. Não tem assim que acontece às vezes nas assembleias de final de ano? Não, esse ano eu vou ficar mais só, né? Vou ficar só assistindo, não quero compromisso esse ano. Como se eu estivesse dizendo, esse ano eu não quero compromisso em trabalhar para o reino. Então, uma das maiores armas do nosso inimigo, e ele tem usado, irmãos, é esse, chamado desânimo. Desânimo. Frieza. Zona de conforto. O grande problema do desânimo é que ele produz apatia,
indiferença. Então hoje há muitos dessa maneira, se torna indiferente, insensível à ação de Deus. Deus pode fazer proezas, mas se eu estou morno, frio, acomodado, eu não vou perceber que é Deus que está fazendo, eu não vou acreditar que é Deus que está fazendo, porque eu não estou me envolvendo com o reino, com as coisas dele. E isso é tão abominável para Deus, que a palavra de Deus diz assim: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E ele diz, versículo 15: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo, disciplino a todos quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrependa-te. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Essas palavras não são para ímpios. Essas palavras foram para a igreja. O Senhor Jesus estava assim, querendo entrar, querendo fazer parte da igreja. Era para a igreja. Ao vencedor, eu dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vamos sempre ouvir por aí alguém dizendo, o Senhor Jesus está dizendo, eis que estou à porta e bato, se alguém... Não, essa palavra não é para aquele que está sem Deus, é para a igreja. Então, irmãos, concluindo, quando o galo cantou pela segunda vez, Pedro lembrou-se do que Jesus havia dito, e diz a Bíblia, que ele começa a chorar. É um choro amargo, é um choro de dor, um choro de tristeza, um choro de derramar lágrima. A essa altura, ele já havia percebido que estava distante daquele a quem ele dizia que ia morrer junto com ele. O canto do galo foi como que um despertador espiritual. Quando ele cantou, Jesus olhou nos olhos dele. Isso foi um despertar para a vida espiritual de Pedro. E fez com que ele percebesse que ele não era tudo aquilo que ele pensava ser. Ele não era. Talvez, irmãos, é preciso Deus permitir o galo cantar e a gente ouvir o cantar do galo para percebermos que nós não somos o que pensamos ser. E muitas vezes Deus permite o galo cantar. Deus permite o galo cantar em muitas famílias, em muitas vidas, para a pessoa entender que não dá para ficar longe de Jesus. Não dá para ficar, não pode ficar longe de Jesus. E o texto termina com a expressão sintomática, nós já sabemos. E caindo em si, diz o texto, desatou a chorar. O que significa dizer que quando nós adotamos um comportamento dominado pelo orgulho, pelo egoísmo, pela indiferença, nós estamos fora de nós mesmos? O texto diz caindo em si. Parece que Pedro estava fora de si. Estando fora de si, servindo a Deus, é loucura. Então ficar longe de Jesus é loucura. Não se envolver com o reino de Deus é loucura.
Ele, caindo em si, ele percebeu: meu Deus, o que eu fiz? Que Deus nos desperte, né, irmãos, para que deixemos, para não deixarmos essa fé, esse desejo de estar com o Senhor, de seguir ao Senhor, esfriar, acabar. Nunca pensemos em distanciar do Senhor, ainda que seja difícil, venham as dificuldades, as lutas, os desafios, mas lutando para estar sempre pertinho do Senhor. É um risco muito grande ficar longe de Jesus. É por isso, irmãos, que nesse momento, o cantar do galo despertou a Pedro. Conhecendo a história, lendo e conhecendo a história, nós vemos que esse homem agora se converteu. Agora ele morre crucificado de cabeça para baixo, pelo Evangelho, pela palavra. Diante das autoridades, no livro de Atos, ele fala: importa eu temer a Deus e não aos homens. Ele está enfrentando a morte por Cristo, pelo Evangelho. No seu primeiro sermão, foram 3.000 almas se convertendo. Pedro mudou. Então, que sirva de lição essa falha de Pedro para as nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor? Amado Deus, poderoso e eterno Pai, graças te damos pela Tua palavra nessa noite, que possamos, ó Deus, pedir ao Senhor sempre em oração, como Davi orou ao Senhor. Não deixe, meu Deus, que a arrogância entre em nossos corações, que o orgulho nos domine, Senhor, pois somos meramente servos do Senhor, e humildemente nós suplicamos, meu Deus, para que o Senhor não deixe esfriar em nosso coração, não deixe apagar em nosso coração a chama, Deus, que arde pela Tua palavra, pelo reino do Senhor, pelas coisas do Senhor, Pai Santo. Deus amado, mais uma vez, nós te agradecemos pelos irmãos aqui presentes, pelos irmãos que estão em suas casas, acompanhando conosco esse momento da Tua palavra. Dai-nos uma noite de paz e abençoada na Tua presença. É a nossa oração agradecido pelos Teus feitos. E nós fazemos esta oração no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.